Fala galera, Garagem do Madeira aqui de novo. E hoje eu vou trazer um detalhamento sobre isso aqui. É um scanner OBD2. Muita gente já conhece isso aqui, mas para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho do que isso aqui faz. Mais ou menos a partir de 2000, 2002, os carros passaram a ter injeção eletrônica. E a injeção eletrônica, depois de um tempo, passou a ter um tipo de comunicação, uma porta de comunicação, chamada porta OBD2, que tem esse formatinho aqui. Essa porta permite ler a CAN do veículo, tá? A CAN é a rede de controle do carro, semelhante a uma rede de computador, tá? Então isso aqui entra na rede junto com os outros módulos, tá? Módulo de injeção, módulo do câmbio, seja qualquer outro tipo de módulo, ele vai estar interligado em uma rede. Isso aqui entra nesse meio e consegue comunicar-se com essa rede. E os aparelhos de diagnóstico profissional também usam essa mesma porta. Ou seja, isso aqui é uma versão basicona de um scanner profissional. E quando eu digo basicão, é porque só tem o básico aqui. Ele não tem nada específico de montadora. A porta OBD2, ela permite um tipo de comunicação e esse cara aqui faz uma comunicação em um protocolo padrão. Resumindo, o que a gente tem que fazer para poder começar a ler as coisas do carro? A gente precisa desse aparelhinho aqui. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, que é o de placa dupla. Ele é mais rápido, ele consegue ler alguns parâmetros a mais. E eu vou deixar o link para você comprar, se você não tem um scanner desse aqui. Vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Chegou na sua casa o aparelho, o que a gente vai ter que fazer? Procurar onde fica essa porta aqui no carro. Tá? Eu estou aqui no Honda Fit, e no Honda Fit é fácil. Vou ligar o flash, a porta fica bem aqui, ó. Onde é que ela está? Ali, ó. Bem aqui. Então a gente vai colocar o aparelhinho, vou pegar aqui a porta e vou encaixá-lo lá na portinha. Coloquei, ele começa a acender um LED vermelho, mas a comunicação ainda não está sendo feita. Para começar a ser feita a comunicação, eu preciso ou de um celular com Android ou de uma multimídia com Android que vai fazer a comunicação com aquela caixinha azul através de Bluetooth. Então vai variar conforme a sua multimídia. Em algumas multimídias você vai na parte de Bluetooth e você consegue parear aqui o dispositivo. Em outros aparelhos de multimídia Android existe um ícone próprio para poder fazer o pareamento do scanner Bluetooth, tá? Bom lembrar o seguinte, o scanner ele pode vir com dois tipos de senha, 0000 ou 1234. Então você tem que testar. Eu aconselho testar o pareamento primeiro no celular, que é mais fácil de você mexer, e aí você tenta uma das duas senhas, descobre qual é, e depois você usar essa senha aqui. Nessa multimídia, eu tive que vir no Bluetooth e configurar aqui a senha do Bluetooth para 1234, que é a senha da caixinha. Então, no caso da minha multimídia, o mesmo painel onde eu faço Bluetooth para música, eu também faço para o OBD2. Eu venho aqui nessa partezinha aqui, mando buscar e ele apareceu aqui. Aí só parear, clicar aqui, e aperta aqui na correntinha, aí ele vai fazer o pareamento. Para instalar o Torque Pro, você tem que ir na Play Store e buscar lá pelo aplicativo. Ele é pago, a versão Pro, e é a que eu indico. Uma vez que você pagou, você tem ele para a vida inteira, independente do dispositivo, quantos dispositivos você quiser. Ele fica sob a sua conta, então uma vez que você entra com a sua conta do Google aqui, você consegue ter acesso a ele. Estou procurando aqui, ó, Torque Pro, e tá aqui. É esse carinha aqui com esse ícone, tá bom? Ele já está instalado no meu, tá bom? E aí você faz a aquisição, compra, instala e ele vai ficar disponível aqui. Eu vou abrir ele e essa é a cara dele a primeira vez, tá? Ele fica dessa maneira aqui, com esses controles. Eu vou explicar cada um deles aqui. Inicialmente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir aqui nessa parte dessa engrenagenzinha e você vai ter que criar um profile para o seu veículo, tá bom? Eu tenho o meu aqui, ó, que é o do Honda Fit. Eu vou criar mais um só para poder servir de exemplo. Então a gente coloca aqui um nome para o nosso carro, vou colocar aqui, ó, carro, tá bom? Digitei aqui. O tipo de veículo, eu vou colocar ele como uma picape. Ah, essa parte aqui é importante porque ela é usada para alguns cálculos, tá? Então, ó, o quanto é o motor, você vai digitar, o peso do veículo e aqui o tipo de combustível que o carro utiliza, tá bom? Sendo que a gente pode botar aqui, ó, o tipo etanol e tal. Não tem flex, tá, gente? Que isso aqui é algo mais internacional, então eu vou colocar aqui petróleo mesmo, e vida que segue. A capacidade do tanque e tudo mais, tá? O máximo que você quer de RPM, é bom olhar no carro ali, ó, 7.000 é o máximo, então ó, 7.000 aqui também. Ele tem algumas partes onde você coloca aqui o custo do combustível para ele calcular para você, mas eu confesso que eu não vejo muita vantagem em utilizar essa parte não. Tem mais algumas coisas aqui, tem configurações avançadas aqui,
não vou mostrar hoje. Chegou no final, aperta no botão salvar e você vai ter o seu perfil. Eu vou sair aqui sem salvar, porque eu estou utilizando o meu perfil. Agora que está configurado o perfil do carro, a gente tem que vir aqui nas configurações novamente e vir aqui em Settings. Aqui a gente tem uma parte onde fala exatamente do nosso adaptador OBD2, onde eu vou escolher o tipo de conexão, aqui ó, tá? Connection Type, vou usar Bluetooth, aí eu vou escolher o meu device pareado. Bom, e no painel principal do Torque, primeiro a gente tem um Help, isso aqui vai para uma ajuda online. Ele tem uma seção de plugins desse aplicativo, você pode criar plugins para ele tem uma série de plugins que nem são desenvolvidos pelos desenvolvedores do Torque. Ele tem aqui o status do scanner, então isso aqui é legal para poder você saber se está conectado lá no scanner ou não. Ele tem também aqui uma parte onde você consegue fazer gráficos, resultados de teste, a visão de mapa, aqui a parte de código de erro, né? Quando acende a luz de injeção, as anomalias ficam registradas aqui. O Real Time Information é aquele painel que a gente está acostumado a ver, que é um painel que a gente consegue configurar ele de várias maneiras. Ó, eu configurei esse, eu posso ter esse outro aqui, então eu tenho vários aqui, tem umas bolinhas aqui, ó. Eu tenho vários que eu posso fazer. Ó. Como é que eu faço para poder incluir um painel aqui? Vou começar, né? A gente deixa o dedão em cima, ele vai vir um menu de adicionar um novo display. Tá, então eu vou tocar aqui em Add Display, ele vai me mostrar qual é o tipo que eu quero, né? Ó, se eu quero colocar do tipo Dial, aqui ó, que é aquele ponteirinho do relógio mesmo, se eu quero um ponteirinho mais digital, se eu quero aquele meio ponteiro digital e o meio ponteiro comum, ou um gráfico de barras, ou um gráfico mesmo plotado, X e Y, ou um display digital com números, e um gráfico atrás representando também a variação desses números. E ele tem uns outros aqui que são auxiliares. Esses ele vai de uma vez para dentro do painel e ele não me pede mais nenhuma outra informação. Inclusive tem aqui botões de reset, por exemplo. Tá? Esse botão de reset aqui eu posso resetar o trip, eu posso resetar consumo para poder começar a marcar. Vamos supor que eu quero colocar a temperatura do líquido de arrefecimento. Então eu quero colocar no tipo half dial aqui, ó, de ponteiro. Então ele vai me dar qual é o dado que eu quero colocar nesse cara. Então eu tenho uma lista aqui que é do protocolo OBD2. Então vou procurar aqui qual é a temperatura. É esse aqui, ó, Engine Coolant Temperature. E aí, ó, tá 43 graus. O motor tá desligado já tem um tempinho, então é a temperatura que está aqui hoje. Eu vou tocar nele. Vou pegar aqui, ó, toco nele. E ele vai me perguntar qual é o tamanho que eu quero colocar na tela. O Tiny e o Small são muito pequenos, tá? E o Larger e Extra Large, eles são muito grandes. Eu recomendo você usar ou o Medium ou o Large. Vou usar aqui o Large para você ver o tamanho dele, ó. Tá, é um tamanho aqui, ó. Olha para a tela e olha o tamanho que ele é. Ele está no modo edição agora, então eu posso arrastar para onde eu quiser. Então vou colocar aqui no cantinho, soltei, ele vai ficar lá. Então ó, ele está mostrando lá a temperatura. E aí repara, ele está com menos 40 até 120. E eu acho que isso não é o ideal para poder mostrar a temperatura do carro, né? Com o zero ali no meio. Então eu posso deixar o dedão aqui nele. Ele vai vir uma série de opções aqui de novo. Eu posso dar zoom no display, tá? Eu posso colocar ele como um widget flutuante. Tá? Nem recomendo fazer porque eu acho isso muito ruim. E aí eu tenho aqui, ó, configurações do display. Vou tocar nela e aí eu posso colocar um valor máximo e um valor mínimo. E também eu posso fazer alarmes. Caso ele ultrapasse um valor no máximo, ele vai me dar um alarme. Caso ultrapasse um valor mínimo, ele vai me dar um alarme também. Então eu vou setar aqui um valor mínimo. O valor mínimo que eu quero para a temperatura, vou desmarcar aqui essa parte. E vou colocar aqui um valor. Eu vou digitar que eu vou pegar a partir de 10 graus. Tá? Porque a minha região é muito difícil chegar em 10 graus. Tá? Vou dar o OK aqui, ó, e ele já mudou ali, ó, de 10 até 120. Que eu acho que agora sim é uma escala OK para a temperatura. Se eu quiser mudar o tipo de display, eu também posso. Venho aqui em Display Configuration. Tá? E aí eu venho aqui, ó, em Change Display Type. Eu vou escolher aqui um outro. Eu vou colocar numérico. Aqui numérico, ele virou numérico. Eu não gosto do que está escrito aqui em cima, Coolant, então eu vou mudar também. Ó. Venho aqui, Display Configuration novamente, Change Title, e aí eu consigo mudar a palavrinha, vou colocar, por exemplo, Temp, que é de temperatura, vou dar OK, e ele mudou para Temp. Vou mudar o display novamente, vamos colocar um outro tipo de display. Display Configuration, eu vou colocar aqui, ó, Change Size. Change Display Type primeiro,
e vou colocar do tipo gráfico. E aí ele muda para gráfico lá. Mantendo os limites que eu estava lá, tá? De 10 até 120, que no caso é além desse 109 aqui. Então agora eu vou mudar o tamanho dele. Ó, Display Configuration, Change Size, Larger. E olha a temperatura, o tamanho que ficou no painel. Eu não sou obrigado a usar essa imagem de fundo, eu posso trocar também. Eu posso vir aqui, ó, em Settings, Temas, Choose Background Image. Eu vou escolher aqui uma imagem que é um fundo completamente preto que eu baixei da internet. Vou usar ela. E ele vai trocar para mim. Vou voltar. Eu não preciso salvar aqui, é só voltar. Aí agora quando eu vier aqui no Real Time, ele vai estar com um fundo completamente preto que eu configurei. Bom, ele está conectado lá, tem os meus painéisinhos aqui, tá bom? E vocês estão vendo que está tudo azulzinho, tudo bonitinho, né? Como é que eu faço para poder mudar esse tema? Também eu volto aqui, venho aqui no Settings novamente, Temas, e escolher um tema. Ele vai começar a baixar vários temas aqui, e é importante agora você encontrar um que te agrade. Vou pegar aqui esse Metallic Pink aqui, bem diferente. Ele vai baixar e aplicar. Vou voltar, e ele já está aqui, ó, Metallic Pink aqui, e veja como ficou. Nossa, esse é bem over. Mas veja, funciona. Vou voltar lá para o tema que estava antes. Eu deixei tudo azul porque combina com a padronização azul que eu estou mudando desse carro ainda, tá? Estou mudando as luzes para azul. Por último, vou mudar o painel para azul também, para ficar bem bonitinho. E agora, vamos montar um painel aqui. Eu vou instrumentalizar o carro. Vou colocar um painel para a gente fazer as nossas revisões, tá bom? Para quando a gente estiver fazendo revisão, a gente saber o que está acontecendo. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui um display de número. A maioria vai ser de número, tá, gente? E vou colocar aqui de cara a temperatura do líquido de arrefecimento. E, ó, vou colocar no tamanho médio e vou deixar aqui no cantinho. Esse é o primeiro. Então, vou adicionar mais um agora. Também vai ser de número. E vou pegar aqui a rotação do motor. Tá, eu tenho lá no painel, mas eu vou colocar aqui porque aí a gente tem uma foto de tudo que está acontecendo com o carro. Então, deixa aqui. Vamos adicionar mais um numérico também. E aqui também tem, ó, a temperatura do ar que está sendo admitido, ó, Intake Air Temperature. Vou colocar aqui do lado e vou colocar aqui do ladinho também. Tá meio desalinhado aqui, mas aí depois eu alinho direitinho. Vamos lá. Vamos adicionar mais um numérico. E agora eu vou colocar aqui a posição da borboleta. Throttle Position. E eu vou colocar médio e deixar aqui. Vocês vão notar que tem carro que mesmo zerado, eu não estou pisando no acelerador, ele fica em 9%. O porquê disso eu não sei, gente. Vou pisar no acelerador aqui, ó. E ele vai, ó. Eu pisei até o final. Ele vai até 88. Tirei o pé, ele volta para 9. Agora vamos colocar dois gráficos, que são os gráficos da sonda lambda. Vou colocar aqui Display Graph, tá? E vou colocar aqui, ó, sensor 1 e sensor 2. Sensor 1, tipo medium, aqui, ó, vou colocar aqui. E vou colocar também, do tipo gráfico, o sensor 2, aqui do ladinho dele, ó. E aí você pode ir colocando coisas assim úteis para você. Vou ligar aqui o motor. A gente vai ver aqui a rotação do motor, né? A temperatura ela vai começar a aumentar. E a sonda lambda já começou a entrar em operação aqui, ó. Essa é a número 1, né? Ela é pré-catalisador. E essa daqui é a número 2. Ó, a sonda aqui está variando, ó, de 0,2 a 0,8 volts. Agora ela foi até 0,9. Tá, o motor está frio, não sei se tem a ver com isso. Vou esperar ele esquentar enquanto eu vou falando com vocês aqui. Vamos colocar mais um? Vou adicionar mais um aqui, ó. Dessa vez eu vou colocar numérico de novo. E vou lá para baixo. E vou colocar aqui, ó, voltagem no adaptador OBD2. Está em 14,2. O motor está ligado. Deixar aqui medium também. E colocar aqui no cantinho, ó. E aí, já tem um painel aqui bem legal, né? O motorzinho começou a aquecer, as sondas já estão trabalhando ali, ó. A sonda número 1 está trabalhando de 0,1 até mais ou menos 0,8. E a sonda número 2, ó, também está trabalhando aqui. Acho que o motor ainda está esquentando, porque ele ainda está em 59 ainda.
passou para 60 agora. Tem um problema que está acontecendo no meu Honda Fit, que é a rotação, ó, eu acho que é o sensor de rotação que está dando problema. Ele está marcando 9.000 rotações. Veja lá, hein? Então não tem muito a ver. O carro está em marcha lenta e ele está acusando ali, ó, 8.000, 6.000. Vou ter que mandar ver isso também. Então, nisso, esse painel, ele já me ajudou. Bom, e é isso, galera. Eu queria trazer para vocês uma introdução sobre o Torque Pro e sobre o OBD2, como montar um painel, o mínimo de coisas. Se vocês ficaram interessados em mais detalhamento, eu posso fazer para vocês um vídeo. Deixa no comentário aqui dizendo que você quer um detalhamento. Se eu receber pelo menos uns 50 comentários falando que querem detalhamento sobre o Torque Pro, aí eu vou fazer um completaço para vocês. Bom, no mais é isso. Um abraço para você. Fica com Deus e até o próximo vídeo.